Oi, oi, Rejane Celi Coaching, e hoje eu vim aqui pra gente bater um papo sobre maternidade e controle emocional, né? Então, antes da gente começar, vai aqui, segue o canal, clica no sininho aí pra ajudar que a gente leve essa mensagem a mais e mais pessoas, né? E o que acontece? Gente, maternidade é um desafio por quê? Ninguém aí quando virou mãe, né? Ou virou pai, paternidade ou maternidade, recebeu um manual de como agir. Recebeu, né, uma receita de bolo, como atuar, como agir, como falar, né? E qual é o grande problema? Todos nós, quanto filhos, tivemos experiências e vivências, né, com os nossos pais, que nos faz o quê? Alguns querem repetir e outros querem fazer totalmente diferente. E às vezes a gente se vê o quê? Fazendo a mesma coisa, né? Isso não gera uma frustração, não gera uma angústia? Na maioria das vezes a gente nem percebe, mas quando a gente percebe, a gente fala, meu Deus, tô repetindo tudo aquilo que eu não gostava. A gente esquece que a gente foi criança, a gente esquece que a gente já teve a idade de criança, de adolescente, a gente esquece que os nossos filhos, eles estão vivendo tudo novo de novo. E por que esse desafio tão grande? Primeiro, todos nós somos 80% emocionais e 20% racionais. Isso faz com que o quê? A gente tenha que lidar com as nossas emoções, já que o nosso maior percentual é emocional. Mas na maioria das vezes, gente, a gente lida com o racional, né? O porquê, o como, o onde. Mas a gente não entende a emoção básica, a emoção original. Por exemplo, na minha geração, quando eu estava chorando, não era me perguntado, filha, o que aconteceu? Por que você está chorando? Já era dito, já rápido, tá chorando de novo, mas pra que isso? Você não tem motivo pra chorar. Para de chorar, né? Para com isso, para com aquilo. Isso, gente, é totalmente racional. Porque a criança olha e fala, devo estar fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque a criança só desenvolve o racional até os 26 anos. Então a criança vai entender o que é certo e o que é errado, gente, através dos exemplos de pai e mãe, através das experiências, através das vivências. E quantas vezes a gente passa uma experiência, uma vivência errada? A gente dá um exemplo errado. O faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Gente, o seu filho vai fazer exatamente o que você faz. Ele não vai fazer o que você fala. Por quê? Porque ele aprende de forma emocional. Então, ele tá vendo você repetindo um padrão, ele tá vendo você repetindo aquilo. Rejane, mas eu tô falando para ele fazer o oposto. Não funciona assim, a nossa mente não funciona assim. Não é uma questão de limitação do seu filho, é um processo de aprendizagem mental. Então, o primeiro desafio já começa aí. Quando a gente não foi bons filhos, difícil a gente ser bons pais. Quando a gente não teve bons pais, difícil a gente ser bons filhos e ser bons pais. Então, o primeiro impasse é aí. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que, né? Eu preciso trabalhar do meu passado, o que eu preciso evoluir, o que eu preciso ressignificar, o que eu preciso trabalhar em mim que não vai se repetir na criação do meu filho. Algumas coisas eu gostaria que repetisse, outras não. E essa consciência, a gente exige da gente o quê? A nossa melhor versão, nos conhecer. Se eu quero ter bons filhos, eu tenho que ser boa mãe. Se eu quero ser boa mãe, eu tenho que ser primeiro uma boa pessoa. Eu tenho que me entender, eu tenho que me conhecer. Quantos pais, quantas mães estão transferindo para os filhos os seus traumas, os seus medos, estão super protegendo, estão tirando do filho a tomada de decisão, estão terceirizando a educação dos seus filhos para videogame, para celular, para, né, amigos, e não fazem o seu papel de pai e mãe. Isso é uma coisa muito séria no mundo de hoje. Então eu vou te dar agora 3 dicas importantíssimas para você criar essa conexão com o seu filho e para você ter uma maternidade presente, tá? Gente, filhos são seres individuais, únicos, exclusivos. Eles vieram ao mundo para te realizar como mãe, mas eles não vieram ao mundo para ser aquilo que você queria. A sua função com o seu filho é dar para ele amor com limites. Né? Rejane, o amor tem que ser limitado? Não, o amor é incondicional. Mas ele precisa ter o amor, ele precisa se sentir ouvido, amado, direcionado. Mas ele também tem que ter o limite de ouvir sim ou não. De entender por que aquilo ali você concorda, por que aquilo ali você não concorda. Código de moralidade, gente, tomada de decisão. Ele tem que entender que tudo aquilo que ele faz tem uma consequência.
né? A gente é livre para escolher, mas a gente não é livre das consequências daquilo que a gente escolhe. E a gente tem que ensinar isso pro filho, por quê? Porque você não vai estar 24 horas do lado do seu filho. O seu filho vai crescer e ele não vai estar sempre debaixo da sua aba. Ele vai precisar relacionar-se com o mundo pessoal, profissional, educacional. E ele precisa ali ter uma identidade, ter uma essência, ter uma tomada de decisão, saber que norte ele tem, baseado o quê? Naquilo que você ensinou para ele. Empatia, amor, limites, condutas, moralidades. Tá? Então ele precisa ter isso. Então você precisa, gente, ensinar o seu filho a crescer pro mundo, se sentindo amado por você e sabendo que ele tem um porto seguro, que é o pai e a mãe. Isso é importantíssimo. Rejane, quando a gente não faz isso? Quando a gente é autoritário, quando a gente é crítico, quando a gente só cobra do filho o jeito que eu quero, da forma que eu quero, quando eu não escuto o que é importante para o meu filho, quando eu quero impor para o meu filho uma profissão, um ritmo de fala, um ritmo de fazer, tudo isso faz com que a criança o quê? Perca a tomada de decisão. Então, se você está fazendo isso, pare agora, tá? Segundo ponto, gente, importantíssimo. Rejane, eu preciso dar celular pro meu filho fica muito no celular, meu filho fica muito no videogame, ele me responde muito, ele faz muita birra, né? Ele é muito rebelde. Gente, criança que faz birra, criança que é rebelde, é criança que tá sentindo falta de amor, de presença. Nós, como pais, nós estamos num momento difícil agora de quarentena, né? Mas mesmo antes da quarentena, a gente quer que o filho saia do videogame, a gente quer que o filho saia do celular, mas a gente não oferece outros atrativos para eles. Eu tenho adolescentes aqui que eu atendo, que eles chegam para mim e falam assim: tia, meu pai briga, minha mãe briga porque eu tô no celular, mas eu saio do celular, ela quer que eu vá ver novela com ela, eu não gosto de novela. Ou a gente senta na mesa, ninguém conversa, ou ela só sabe me criticar. Gente, não, tá? Então, se você quer tirar o seu filho de uma coisa que está te incomodando, ofereça novas oportunidades para ele, faça junto, tá? Melhore os seus argumentos. Eu, por exemplo, não gosto da Paola muito tempo na televisão e no celular. Então eu dou outras atividades para ela. Filha, vamos cozinhar juntas? Filha, vamos fazer cabaninha? Filha, vamos desenhar juntas? Filha, olha esse curso aqui de desenho, que legal. Olha esse livro, que bacana. Rejane, mas eu trabalho, eu não consigo fazer sempre com meu filho. Eu também. Mas eu desenvolvo nela o desejo, o interesse e tô ali de tempos em tempos dando um suporte para ela. Então, de tempos em tempos, eu tô ali: filha, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Gente, filho não gosta de quantidade, não. Filho gosta de qualidade. Então, eu tô sempre presente na vida da Paola com qualidade. São 15 minutinhos, 30 minutinhos, 1 hora e meia que você tem. Faça o seu melhor. Escuta ativa, presença, interesse, tá? Não é só você chegar ali e falar: oi filho, cheguei, tô no celular, mamãe não tem tempo, tá fazendo isso e aquilo, tem cuidado. Não, tire um tempo para estar com seu filho de forma presente. Tempo de qualidade, gente, tá? Isso é importantíssimo. E aí, vou passar uma técnica para vocês. Para você melhorar a comunicação pro seu filho, para você entender o seu filho, tem uma técnica que eu gosto muito, que é da Evo Coach, do Márcio Micheli, que é 15 minutos antes de dormir. Rejane, por que 15 minutos antes de dormir? Porque 15 minutos antes de dormir, gente, nós vamos associar o nosso conhecimento, os nossos aprendizados, para o cérebro guardar na memória de longo prazo. Então, antes do seu filho dormir, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, tem uma conversa aberta com ele. O que é uma conversa aberta? Se você chegar pro seu filho e falar assim: filho, como é que foi seu dia? Ele vai te responder assim: bom ou ruim. Filho, você tá bem? Tô, não tô. Né? Então começa a fazer perguntas abertas. Filho, qual foi a melhor parte do seu dia? Filho, qual foi o grande desafio do seu dia? Filho, conta pra mim, o que você mudaria na nossa casa? O que você gostaria de fazer mais com a mamãe? O que você gostaria de aprender? Né? Comece a entender quem é o seu filho. Comece a entender o que seu filho gosta, quem são as pessoas que ele convive, né? Filho, me conta como é que é o fulaninho. O que você mais gosta nele? O que você não gosta nele? Gente, abra possibilidades para você e o seu filho conversarem. Rejane, ser amigos, mas ser mãe. Antes de ser amiga, você é mãe. E aí você vai dizer, por exemplo, a Paola assiste anime, é uma coisa que eu particularmente não gosto muito. Mas se eu for proibir ela de assistir anime, ela vai assistir junto. Então o que eu faço? Eu vou lá,
Assisto o anime com ela e falo, filha, vem cá, esse anime aqui eu não gostei disso, não gostei daquilo. Vamos procurar outro? Vamos, mãe, vamos procurar outro. Então ela deixa de assistir aquele anime que eu não gosto e vai buscar um anime que vai trazer pra ela o quê? Um código de moralidade dentro do nosso aprendizado. Então tire esse tempinho de 15, 20 minutos, 30 minutos, todos os dias, gente. No mínimo de segunda a sexta, para você ter essa interação com o seu filho, para você conhecer o seu filho, para você contar as suas histórias também para o seu filho, tá? Isso vai salvar vidas. Então, se você tiver na sua maternidade, tá? Dar para o seu filho tomada de decisão, respeitar a essência dele e a sua. Se você tiver com o seu filho tempo de qualidade e se você tiver com o seu filho trocas de expectativas realistas através de uma conversa aberta, gente, a sua maternidade vai ser diferenciada. Você vai ter acesso ao seu filho, você vai participar do seu filho. Ele vai querer que você participe. Rejane, funciona? Testa e me conta, tá? Comigo funciona demais, com as minhas clientes que passam por aqui também funcionam demais. Rejane, fiquei com preguiça, fiquei 2, 3 dias sem fazer. Aí você precisa me ajudar, te ajudar, né? Gente, é uma constância. Rejane, fica difícil pra mim fazer todo dia. Começa 3 vezes na semana, 2 vezes na semana e vai aumentando. Se você não conseguir aumentar, gente, no mínimo 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Mas a pergunta que eu quero deixar pra você é, se você não encontrar tempo de ser mãe, você não vai poder reclamar depois de não ter uma relação boa com seu filho. Quando a gente opta por ser mãe, a gente precisa ser mãe. Essa é a sua responsabilidade. Ter bons filhos é ser boa mãe. É impossível exigir do meu filho ele ser um bom filho se eu não sou uma boa mãe. Então faça a sua parte e veja a mágica dele fazer a parte dele. Faça e me conta. Depois me conta aqui nos comentários se fez sentido pra você. Beijos!